Eu tirei lá uma foto de uma página da apostila e eu vou mediar aqui ao vivo, né? Essa página, porque tem uma coisa que as crianças da educação infantil adoram, que são as bolas. Então eu tenho essa bola aqui que é de futebol. Peguei agora. Eu tenho essa bola aqui de futebol americano. E tenho uma bola de basquete. Tem tudo isso na minha casa, irmão. Porque eu tenho um menino, né? Agora já é um homem, já é adulto, mas são os brinquedos dele. Eu fui lá agora e peguei, eu lembrei dessa tarefa. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa tarefa aqui, ó. Tem 3 bolas, iguais a essas aqui, basicamente, né? Por que eu peguei no concreto? Porque às vezes, para uma criança, por exemplo, que é síndrome de Down, o sentido, só o visual e o auditivo, às vezes não são suficientes. E o manipular esses brinquedos, né? Apesar de, por exemplo, a bola de basquete que eu tenho ser mais marrom do que a da imagem do desenho, essa marrom faz todo sentido. Você disponibilizar para ela, né? E aí, como eu tenho os 3, eu trouxe para mostrar para vocês que eu tenho esses 3 tipos de bola. Essa com a mesma... Aqui, ó, é a costura, né? Que é a que tá aparecendo. E a de futebol, que é um pouquinho diferente, mas vale, né? Porque basicamente tem as mesmas cores. Então, se eu tô lá no meu consultório, eu usaria, né? Porque essa tarefa aqui eu não fiz com nenhuma criança ainda, mas eu levaria também o concreto, para que elas pudessem manusear, brincar, criar um sentido, né? Então, isso é importante. Só que quando a gente fala assim, ó, operações mentais, o que exatamente eu estou falando? O que são essas operações mentais? Por que eu escolhi essa tarefa tão simples? É uma tarefa bem simples e diz assim, ó, assinale as bolas com formato de... Aí tem uma bolinha pintada de azul. Tem pessoas, professoras, mães, que pegam essa tarefa e elas vão fazer assim, ó, ler o enunciado para a criança e diz, olha, vamos ver aqui, ó, esse círculo aqui é uma bolinha. Qual dessas imagens também é parecido com o círculo? Ó, vamos lá, vou mostrar para você, ó, essa também é uma bolinha, essa aqui não é uma bolinha, essa é uma bolinha. Então a mãe já mostra, a criança então chega à conclusão que é a primeira e a última, a do meio não, e passa para a próxima página. Só que essa tarefa, feita desse jeito, não trabalha as funções cognitivas, nem as operações mentais, que é o nosso caso de hoje aqui. Para que a gente possa trabalhar as operações mentais, há um detalhamento da tarefa. A tarefa é a última coisa a ser feita. Então, primeiro eu vou falar para vocês o que eu faria nesta tarefa para que a última coisa a criança fizesse e preenchesse, né, essa página na sua apostila. Então, eu vou tirar aqui, depois eu volto com a imagem. Então, vejam só, a primeira operação mental importante é identificação. Eu acho que eu vou botar, peraí. Vou botar. Aí vocês já vão pensando, vocês vão aí pensando, tá? Então, aqui, ó, são 19 operações mentais. E eu, só nessa tarefa, eu trabalharia algumas, né? Que são 7. Eu trabalharia 7. Vejam bem, primeiro, identificação. Então, eu trabalharia aí o reconhecer que objetos são esses, nomear esses objetos. E assim, ó, apesar de todos eles ser bola, é bola, mas cada um tem um nome, um sobrenome, né? Que a primeira é bola de basquete, bola de futebol americano e bola de futebol, esse nosso brasileiro. Então, a criança tem que passar por esse processo primeiro, identificar o tipo de bola
Que bola é essa? Depois ela pode comparar uma bola com outra. Porque aqui tem muita coisa para ser comparada. As cores, o formato, certo? O que é relevante, o que não é relevante. O que é comum entre as bolas. O que é igual entre as bolas. O que é diferente. Depois também uma outra operação mental seria a análise. A análise de cada bolinha dessa. Quando eu digo análise, é como se eu olhasse cada parte da bola, cada detalhe, olhasse o todo. Por exemplo, a bola de basquete, né? Ela é toda laranja, mas ela tem algumas linhas retas e curvas que são preta. Ela é redonda. Ela tem uma cor aí mais degradê. Num ponto ela é mais escura, mais avermelhada, e no outro ela é mais clara, mais laranja. Tem esse degradê de cores. Então, eu posso explorar ao máximo o detalhe. Quando eu estiver vendo, por exemplo, fazendo sínteses, então cada bola dessa tem uma parte, né? Tem uma parte específica como peso, formato, cor, textura, aparência, tamanho. E eu posso ver o todo. O todo desses 3 elementos são bolas, é um conjunto de bolas. Bolas que fazem parte de algum esporte. Mas cada uma é de um esporte diferente. Também eu posso trabalhar a classificação. Então, com a bola de futebol, eu não posso jogar num time de basquete. Para fazer a cesta do basquete, né? Num jogo de futebol de campo, tipo o nosso, para chutar com o pé, eu não posso usar uma bola de futebol americano. Isabel, tu tá falando tantas informações, mas essas informações, por enquanto, são para vocês compreender que tudo isso pode ser explorado aqui. Eu não tô dizendo para fazer isso com a criança. Com a criança, eu vou mostrar as perguntas que eu fiz daqui a pouco. Então, você pode fazer essa síntese e depois você vai fazer essa classificação, né? Cada bola tem um conjunto específico que pode ser utilizado. Depois, codificação. É a ideia, a emoção. Porque assim, quando uma criança vê uma bola de futebol, gera uma emoção. Desde pequenininho, né? Já querem chutar, já querem sair correndo, já querem jogar a bola em algum lugar. Parece até que tá no nosso DNA, não é verdade? Então assim, a bola por si só, ela é um signo. Ela tem um código aqui emocional e que pode ser explorado também. E depois decodificação, que é o entendimento, a ideia, né, do conjunto de bolas que nós temos, e cada bola pode ser utilizada num esporte diferente. Lógico, essas 7 aqui que eu falei para vocês, que é identificação, comparação, análise, síntese, decodificação, codificação e classificação, são as que eu utilizei, das 19. As outras 12 eu não vou usar nessa tarefa, porque são operações mentais mais complexas, né? Não que a gente não possa usar na educação infantil, mas a gente deve usar tendo consciência que estamos desenvolvendo tal coisa. Como elas são mais complexas, eu não coloquei nessa tarefa. Porque a gente não precisa usar as 19 operações numa única tarefa. Eu posso usar 1, 2, aqui eu botei 7 para exemplificar. Mas as outras operações mentais que eu não falei aqui são projeções de relações virtuais, diferenciação, raciocínio hipotético, divergente, transitivo, analógico, lógico, silogístico, progressivo, inferencial, transporte mental e representação mental. Não esquece de tomar seu líquido misterioso. Obrigada. Olha, quem adivinhar o que eu tô tomando vai ganhar um presente, eu acho. Então, são essas operações, são 19. Você pode usar algumas. Diante disso, o que eu posso propor, né? É assim, eu quero que vocês tenham a consciência de que as operações mentais devem ser trabalhadas
e planejadas de forma adequada para poder ter um efeito benéfico na criança. Então, quando eu dou uma tarefa tipo essa daqui e eu não levo em conta as operações que ela pode trabalhar, essa tarefa fica vazia. A criança vai usar só o perceptivo, certo? O máximo se emocionar com as bolas, mas aquele efeito de uma construção cognitiva, de uma rota nova nas sinapses, eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir isso se a tarefa for mediada. Então, eu posso mediar essa tarefa e usar essas estratégias. Todas essas operações mentais que eu falei para vocês, essas 7, elas servem para arrumar as funções cognitivas, que elas são 28. 28 funções cognitivas são ativadas e melhoradas, reorganizadas a partir do uso das operações mentais. Se eu uso adequadamente as operações mentais e que meu filho, meu aluno, tem a função cognitiva deficiente, algumas deficientes, eu posso organizar essas funções cognitivas utilizando as operações mentais. Eu digo, essa liga vocês têm que compreender. Então, em termos de funções cognitivas, que são 28, 8 são de entrada da informação. Entrada da informação são todas aquelas perguntas que você vai fazer para a criança para que ela tenha uma clareza do que é para fazer, que atividade ela deve fazer. Afinal, o que tem para fazer aqui, nessa tarefa? Se a criança é da educação infantil e ela não sabe ler, como é que ela vai descobrir o que é para fazer? Então, a entrada da informação tem que ser clara e precisa. Por isso o papel da mediadora. Depois, nós vamos fazer perguntas para a elaboração cognitiva. Ou seja, todas as informações que eu dei a ela e fiz ela pensar sobre, ela vai conectar com as sinapses, conseguir fazer rotas mais elaboradas e vai, então, elaborar uma resposta, que é o final, certo? Então, as operações mentais são os pré-requisitos, que a gente podia chamar, para se resolver uma tarefa, e não somente o perceptivo. Aí eu volto naquela tecla, tem pai que pega a apostila e acha que todo dia fazendo 3, 4, 5, 10 atividades com o filho, no final da apostila o seu filho vai aprender a ler, escrever e tudo mais. Não acontece assim, porque para desenvolver as funções cognitivas, né, que estão deficientes, por isso que teu filho não aprende, necessita mexer nas operações mentais. Aí você pode pegar qualquer tarefa e planejar adequadamente para desenvolver essas operações e melhorar as funções cognitivas que estão deficientes. Esse é o trajeto, né? Então, quando eu dou essa tarefa para o meu aluno, que eu ainda não apliquei essa tarefa, eu penso em aplicar amanhã com uma criança, e aí eu digo o seguinte: observe a tarefa. É como vocês vão fazer agora. Observe a tarefa. Os detalhes. Pode observar. Aí, eu faço uma segunda pergunta. Porque o observar é óbvio, é perceptivo, é visual. E a visão atrofia todos os nossos outros sentidos. Sabiam disso? Ela é maravilhosa, mas tem que saber utilizar para ter uma percepção clara e precisa e não uma percepção episódica da realidade. E aí, eu faço uma segunda pergunta que diz assim: o que temos nessa página? Você conhece? Então, a criança pode ser que ela conheça a bola de futebol e a bola de basquete. Mas a bola do futebol americano pode ser que ela não conheça. Quando a criança não conhece uma informação, a minha sugestão é pesquisar. Hoje todo mundo tem celular. Vamos entrar lá e vamos ver que bola é essa, assistir um vídeo de alguém jogando uma dessas bolas para a criança ver. Porque a bola de futebol, a nossa do Brasil, a gente joga com o pé. Se tocar a mão, não vale. O futebol americano é jogado com a mão e com o pé. E o basquete é com a mão e a bola não pode ficar parada na sua mão. Tem que ficar batendo o tempo todo no chão. Não pode ficar mais de 3 segundos. Eu acho que a regra é assim. Você tem que conhecer as regras, mesmo que a criança tenha só 3 anos. Porque quem é que vai limitar as informações para ela? Você. Então eu não vou limitar nada. Eu já faço uma pesquisa antes. Onde é que usa essas bolas?
como é que é o nome da bola, certo? Se tem um apelido essa bola. E vou pegar e vou mostrar para minha criança se ela não sabe. Então, depois de mostrar essas bolas, assistir os videozinhos, alguma coisa assim, ou mesmo você explicar para ela e até mesmo brincar com ela com cada uma dessas bolas. Imagine a criança manusear uma bola dessa e brincar com você no pátio um pouquinho. Beleza. O que você vai fazer? Vocês vão nomear essas bolas. Por que é importante nomear? Como são bolas, certo? Tem que ter um sobrenome para que a criança possa, na hora que você fizer a pergunta, ela relacionar com aquela específica. Porque se você falar, qual a bola maior? Não sabe qual a bola? Qual a bola mais bonita? Não sei, muito genérico. Então você pode fazer a pergunta dizendo, a bola de futebol, por isso que é nomear. A bola do futebol americano e a bola de basquete. Nomeia. Então vocês vão nomear essas tarefas, essas bolas na tarefa. E aí você vai começar a usar a primeira operação mental, que é a identificação. Você vai dizer assim, ó, a bola de basquete, como é que ela é? Porque você já nomeou. Então a criança sabe que aquela laranja ali, com as curvas e retas pretas, é a de basquete. Então você vai começar. A bola de basquete, como é que ela é? Qual é o formato dela? Quais são as cores? Então, isso é a operação mental de identificação. O mediador tem que ter essa consciência. Eu não estou fazendo uma pergunta aleatória, doida da minha cabeça. Não. Eu fiz essa pergunta para desenvolver uma operação mental chamada identificar. Identificação. Aí depois eu vou para outra bola. E a bola do futebol? Como é que ela é? Vai de novo a operação mental de identificação. De identificação. E aí você vai explorar tudo. Cores, forma. Então você identificou duas bolas. A de basquete e a de futebol. Beleza. Aí nós vamos partir para uma outra operação mental. Chama-se comparação. Nós vamos comparar as duas bolas. Olhe bem o que essas duas bolas têm em comum. Vocês podem olhar aí, com essas perguntas, gente, que vocês estão me ouvindo, eu estou mediando vocês. Sabiam disso? Se você está vendo o vídeo e vendo a imagem, eu estou mediando vocês, o próprio processo cognitivo de vocês. O que essas bolas têm em comum? Depois, eu vou voltar para a bola de futebol e vou exigir uma outra operação, que chama-se codificação. Eu vou dizer assim, ó, olhe bem para a bola de futebol, bem, e descreva para mim todos os detalhes. Agora eu não estou mais no perceptivo só, eu estou nos detalhes, e os detalhes exigem atenção. Aí a criança vai botar, né? É que tem uma cor assim, é que tem outra cor que não é, parece uma flor, quando olha, ou parece um vírus, se a gente olhar só o preto, sei lá, a criança vai falar, descrever os detalhes, que tem uma linhazinha ali, que tem uma parte que é preta, que é uma parte que é branca, parece que tem mais branco do que preto. Isso tudo pode, se a criança não fala, você vê que isso são possibilidades de você gerar mais perguntas para ela, para que ela veja os detalhes da bola. Você já usou uma bola de futebol? Você pode fazer essa pergunta para a criança. Você já jogou, né, futebol? Já usou uma bola de futebol para brincar? Quando eu faço essa pergunta, eu estou fazendo a criança lembrar de algum dia que ela brincou com a bola de futebol, foi num jogo de futebol. Isso se chama mediação de transcendência. É pensar em alguma coisa ausente, que não está aqui, não está nessa tarefa. Porque aqui não está o jogo de futebol, só está a bola. E eu fiz ela lembrar num jogo de futebol. E se ela disser que nunca foi, eu posso pedir para ela imaginar como seria. Isso também é transcendência. Aí depois, eu posso perguntar se ela tem uma bola. Se ela tem uma bola de futebol e se essa bola de futebol é igual a essa que tá aqui ou parecida com essa que eu trouxe.
certo? E aí eu estou trabalhando uma operação mental de decodificação, estou trabalhando mediação de transcendência, estou gerando nela um significado e um sentimento. Quando eu digo, você tem uma bola de futebol, porque geralmente as crianças têm bola em casa, né? E você pode até se certificar com a mãe se essa criança tem uma bola em casa. Então, você vai ver ela contando as aventuras que fez com a bola. Imagina, o que ela mais gosta, que é o hiperfoco, é uma bola. E essa tarefa é sobre bola. Olha quanta atenção essa criança vai ter, quanta emoção ela vai colocar aqui para realizar a tarefa. E aí, eu posso perguntar ainda, né? Quando é que você usou essa bola? Onde foi? Tudo isso é transcendência. Tudo isso que eu pergunto e que está fora dessa tarefa, mas faz a criança pensar naquela experiência anterior, naquele momento, né, que viveu, isso é transcendência. Agora vamos ver os detalhes da bola de basquete. Você já viu uma? Onde? De novo a transcendência. Lembra se ela era pesada? Você lembra se ela era pesada? E se você tiver a oportunidade de levar uma bola de basquete, ou de ter na sua escola uma bola de basquete, você vê, realmente, ela é muito mais pesada do que uma bola de futebol. Pelo menos pra mim, né? Que não sou jogadora de futebol. E aí você pode trabalhar toda essa questão do peso, do tamanho, comparar. Só que agora, nós já comparamos as duas bolas. A laranja e a branca com preta. Agora tem uma bola diferente no meio. Vocês viram aí, não viram? Então, como é que ela é? Essa é exatamente a pergunta que eu faria para a criança. Para que ela possa descrever com detalhes essa bola. Que cor é essa bola? Tem outra bola como essa aí? Ou só tem uma? E como é que ela é? Olha, tem duas bolas. Vocês percebem que tem duas bolas que são laranjadas. Ou com cores muito similares. Como é que elas são? As duas são do mesmo formato? Você já viu algum objeto com o formato desta bola? Ó, o ovo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa, ovo de avestruz, ovo de galinha, que é pequenininho. O ovo tem esse formato, né? Então, tudo isso você pode explorar com a sua criança. A tarefa, por si só, não garante a identificação. É isso que vocês têm que compreender. O que vai garantir essa identificação, essa comparação, todo esse processo cognitivo, é a mediação que você faz. É o processo de fazer a criança pensar. Então, quando você faz a mediação, quando você faz a pergunta, porque assim, como é que ocorre lá no cérebro, né? A sua pergunta entra como estímulo. Aí o neurônio, ele capta essa pergunta, o sentido dessa pergunta, coloca dentro dele e manda pelos dendritos lá para as pontas, onde estão as sinapses, para que elas encontrem outra parte do neurônio e vai transmitindo aquela mensagem, fazendo um caminho. Só que, como o nosso perceptivo, ele atrofia, de uma certa forma, o pensamento, se ele ficar só no perceptivo, quando o recebe o estímulo da minha pergunta, as sinapses não sabem a resposta. Então, ela vai se irritar e vai se alastrar pelas regiões vizinhas do hemisfério e depois para o outro hemisfério para encontrar uma resposta. Quanto mais ela fizer isso, mais nós vamos modificar as funções cognitivas que estão deficientes na nossa criança. E isso que está falando sou eu, a neurociência que mostra isso. Agora, quando a gente alia a neurociência mais a mediação cognitiva, que é o que eu quero mostrar para vocês, isso é muito mais rápido, isso fica acelerado. Por isso que o propósito do EduSer é ensinar professores e psicopedagogas e neuropsicopedagogas como acelerar o processo de aprendizagem das crianças.
Então, eu ainda tenho dificuldades em esperar a resposta. Lógico, porque nós somos impulsivas. Deixa a criança responder. Tem uma coisa que o Forte diz assim, ó, 1 minuto, deixe-me pensar. E é isso, a criança tem que ter 1 minuto dela para pensar. Se ela não conseguiu pensar, dar uma resposta com a tua pergunta, você faça outra pergunta. Faça outra pergunta. Por que você acha que está demorando em me dar uma resposta? Você entendeu o que eu perguntei? Eu posso te ajudar? Vamos pensar juntos? Tudo perguntas que você vai poder fazer. Certo? Então, aí vamos aprofundar um pouquinho mais na tarefa, porque tem que fazer a tarefa. Não vamos ficar só na mediação, tem que fazer a tarefa. Como a bola de basquete é redonda, compare com a bola do meio. Como é que ela é? Você conhece algo com esse formato? Você sabe o nome dessa bola? Mas então, vamos ler a tarefa. Dei uma apressadinha aqui, né? Vamos ler a tarefa. E aí, como a criança da educação infantil não sabe ler ainda, ou o teu filho, né? Ou o teu aluno, ou o teu aprendente ainda não sabe ler, você vai ler para ele. E aí você vai dizer assim, ó, assinale as bolas com um formato redondo. Agora, antes de fazer, eu quero saber se você sabe o que é assinalar. Porque como é que ela vai fazer uma tarefa se ela não sabe o que é? Né? Então, se ela disser que não sabe o que é assinalar, aí você pode mostrar para ela o que é assinalar. É você decidir, ter uma escolha e colocar um atributo nesse objeto que vai diferenciar de todos os outros. Isso é assinalar. Então tem que assinalar. Outra as bolas com o formato de círculo ou formato redondo. O que é formato? Você sabe o que é formato? Então, se a criança diz que sabe, se ela diz que não sabe, você diz formato é o jeito que ela se apresenta. É o jeito. Então, o jeito tem que ser redondo, não pode ser em forma de ovo. O que nós temos de redondo aqui? Daí, ele vai ter condições de assinalar. Vejo, a mediação durou mais ou menos uns 25 minutos. Mas a tarefa, 15 segundos para ser feita. Só a criança pegar um lápis e riscar embaixo da bola de basquete e riscar embaixo ou em cima da bola de futebol. Depois de toda essa mediação, essa tarefa se tornou até insignificante. Porque o que é importante na tarefa? É o processo cognitivo que você desencadeou. O quanto você fez a criança pensar sobre a tarefa. A tarefa é apenas um pretexto. A tarefa é apenas um pretexto. Isso faz sentido para você? Então, quantidade de tarefas feitas não representa qualidade ou reorganização do processo cognitivo. Você pode fazer uma tarefa e fazer a criança fazer todo esse pensamento, essa exploração. Então eu sempre digo assim, ó, se você comprou uma apostila, ótima, porque ela é colorida, ela ajuda, tem significado, mas tem que saber usar. Para realmente fazer o efeito da aprendizagem. Tá? Então a gente faz o seguinte, a gente planeja essa atividade a partir da mediação, conhecendo as 19 operações cognitivas, você escolhe algumas para usar naquela tarefa. Quando a criança consegue ou tem desenvolvido uma habilidade de olhar detalhes, de identificar, de classificar, depois ela vai usar isso para aprender a ler e escrever, porque é o mesmo processo. As mesmas operações a gente usa lá para ler, escrever, né? Que a gente já falou na semana passada, 3 lives sobre isso, sobre a alfabetização. Então, gente, não é a quantidade, é a qualidade da mediação.